Você sabe como dizem que o tempo voa quando você está se divertindo? Bem, isso também se aplica quando você acha que está prestes a ser espancado. Não demorou muito para que eles arrombassem a porta. O problema é que pular pelas janelas não era uma opção aqui. Tentei abrir uma ventilação no banheiro, mas eles já estavam dentro do apartamento. Lembro-me de ver Kane pescar uma pistola de um armário da cozinha antes de ser esfaqueado por um homem gigante. Tudo isso aconteceu no que pareceram segundos. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a coronha de um rifle vindo em direção ao meu rosto. Acordei algum tempo depois, de bruços no chão empoeirado de um quarto escuro e vazio. Minha cabeça latejava. Eu não estava preso, mas não havia para onde ir. Uma porta dava para fora e estava trancada. Virei a cabeça e vi Kane andando de um lado para o outro. Olha, eu não os trouxe aqui. Tentei argumentar com ele. Ele parecia irritado. Ah não, eu não duvido disso. Ele respondeu. Não de propósito, pelo menos. Eles sabem que eu não posso ajudá-los. Teria tentado há um tempo. Ele continuou com um suspiro. Ah, isso é foda. Eu me afastei dele e comecei a tatear ao redor das paredes. Eu estava sob a ilusão de que haveria uma saída secreta. Era realmente uma ilusão. Depois da minha tentativa inútil de fuga, eu apenas sentei em um canto. Não havia um bom final para isso, eu pensei. Kane pareceu ler a minha mente porque ele entrou na conversa. Você sabe que não pode dizer a eles como chegar lá. Ele olhou para mim novamente. Dessa vez o seu comportamento era muito mais sério. Você não pode deixar essa coisa solta aqui. Isso não é uma opção. Inicialmente eu fiquei irritado. Ele estava literalmente me pedindo para aceitar o que certamente era tortura e depois a morte. Mas então eu pensei sobre isso. Isso era maior do que eu. Não havia como escapar disso. A porta se abriu de repente. Cerca de 5 pessoas entraram, todas ostentando aquelas malditas bolsas na cabeça. 2 tinham espingardas. Você acordou, ótimo, disse o da frente. Eu reconheci aquela voz instantaneamente. Era ele mesmo? Ele tirou a máscara, revelando um grande sorriso de quem come merda. Era Jackson. Não precisava ser assim, sabia? Você poderia ter me dito como chegar lá. Lembrei-me da conversa que tivemos no restaurante. Eu disse claramente a esse idiota o que eu tinha inserido no prompt. Isso não funcionou para ele, mas eu coloquei esse pensamento no fundo da minha cabeça. Naquele momento, eu não estava nada além de bravo. Como se isso importasse. Você e seus psicopatas teriam arruinado o mundo de qualquer forma. Ele apenas suspirou. Ruína? Olha, eu não espero que você entenda, apenas que coopere. Mas esse mundo, ele não tá certo. Foi um erro. Então vocês apenas seguem as ordens de um cara morto e louco, hein? Kane riu. Parece que vocês são os erros. Um dos homens se aproximou e chicoteou o cano da espingarda em seu rosto. Houve um som terrível de estalo quando ele caiu no chão. Ele começou a tossir sangue. Por que vocês não me matam? Eu não posso ajudar vocês e nem ajudaria se pudesse. Ele murmurou enquanto se sentava contra uma parede. Jackson riu. Não, isso é algo que todos nós precisamos ver. Quanto mais pessoas testemunharem, melhor. É a maior salvação que alguém poderia pedir. Ele só estava falando merda essa altura, mas eu não estava com vontade de discutir. Não tinha como mudar sua mente. Mas eu tinha algumas perguntas. Como você me encontrou? Isso não faz sentido nenhum. Ele andou até mim e colocou a mão atrás da minha orelha. Senti uma dor aguda na parte de trás do meu pescoço quando ele puxou o que parecia ser um pequeno chip. Então, era isso. Eu apenas soltei um suspiro exasperado. Engraçado, isso não foi obra nossa. Ele disse enquanto jogava fora. Do que porra você tá falando? Cuspi nele. Mas então pensei sobre isso. Quando aqueles caras estavam atirando em mim no vestiário, eu juro que senti algo atingir meu pescoço, mas no momento você nem se importa. Jackson sorriu ao ver o horror no meu rosto. Podemos agradecer esses caras por isso. É uma pena que eles não estejam aqui pra ver. Todo mundo sempre resiste. Só os sortudos realmente entendem. Lembrei-me da mensagem de Ben. Muitos grupos estão atrás disso, mas só temos medo de um. Quem eram eles? Perguntei a ele. Não sei. Ele respondeu. De qualquer forma, nunca importou. Eu estava revivendo toda a jornada na minha cabeça nesse ponto, pensando sobre onde eu errei.
Como você chegou ao terminal? Você precisava de um cartão-chave. Jackson tirou um do bolso. Tá, eu me esqueci. Eles mataram todo mundo que tinha um. Eu estava além de frustrado nesse ponto. Nem só com ele, mas com toda essa maldita situação. Essa coisa que você quer mandar pra cá, você ao menos sabe o que é. Ele parou por um segundo. Um olhar de pura contemplação estava estampado em seu rosto. Eu vou te contar o que Blake me disse. Não cabe a nós saber. Não pertencemos aqui. E a cada segundo que permanecemos, o universo se deteriora. Precisamos corrigir isso. Que engraçado, esses caras realmente acham que estão atrás de algo bom. Fé cega, hein? Retruquei. Vocês são patéticos. Jackson torceu o nariz para isso. Sua expressão se contorceu em uma de pura raiva. Já chega. Ele gesticulou para os 2 homens parados ao lado dele. Eles começaram a me arrastar para fora da sala. Quando saímos, eu pude ouvir Kane gritando comigo, gritando que eu não podia desistir. Tentei lutar com o cara da espingarda, mas foi uma tentativa patética. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eles me jogaram em outra sala, dessa vez era maior. Acho que o resto do culto também estava lá, porque cerca de 15 pessoas estavam de pé, alinhadas no perímetro da sala, todas com aquelas sacolas sobre suas cabeças. Havia também um computador instalado no meio, com fios passando por todo lugar. Eles me forçaram a sentar em uma cadeira na frente dele e amarraram minhas pernas. Vá em frente. A voz de Jackson ecoou atrás de mim. Todo mundo está esperando. Eu recusei no começo. Realmente recusei. Mas acho que era isso que eles esperavam. Primeiro, veio o afogamento. Eu não sei se você já passou por isso, mas definitivamente não foi agradável. Mas também não foi o suficiente. Mas o que veio depois quase foi. Um dos homens pegou uma faca borboleta e começou a cortar meu dedo mindinho. Lentamente. Ele fez isso ao longo do que pareceu 1 hora. E então veio Sal. Foi uma dor que transcendeu qualquer coisa que eu já senti antes. Ele finalmente terminou, cauterizando-o. Você tem mais 9. A voz de Jackson saiu atrás de mim. Você pode acabar com isso a qualquer momento. Você pode morrer do jeito que você tem que morrer. Ouvi-lo dizer isso só me deu mais motivação para mandá-lo se fuder. Mas admito que eu estava chegando ao meu limite. A próxima parte foi insuportável. Eles começaram a raspar a pele do meu ombro. Não teria sido tão ruim se não fosse pela água fervente que jogaram nele logo depois. Ok, tudo bem. Eu finalmente soltei. Eles pararam e começaram a aplicar um pouco de creme na queimadura. Era puro êxtase. Ouvi Jackson soltar o que parecia ser um suspiro de alívio. Cara inteligente. No entanto, tudo isso fazia parte da minha estratégia. Eu só precisava de uma pausa por um segundo. Meu plano era chegar ao prompt e então virar a maldita mesa. Se eles fossem me torturar até a morte, eu sairia com um estrondo. O espírito humano é difícil de quebrar. 1 bilhão de pensamentos passaram pela minha cabeça enquanto eu passava por todo aquele processo de merda novamente. Memórias de família e amigos. Tempos melhores. Eu resolvi aqueles enigmas e criptografias até que aquela maldita pergunta apareceu novamente. Quid Quaris? Eu estava prestes a decretar minha onda de destruição quando notei algo. Algo pequeno no canto do monitor. Era difícil de ler, então eu tive que apertar os olhos. Era um texto, apenas 2 palavras. Em inglês dessa vez. Não se preocupe. Eu só olhei para isso por um segundo. O que merda isso deveria significar? Foi quando eu cheguei a uma conclusão. Eu me lembrei do que Ben tinha dito a Kane. Era apenas Blake sentado naquele computador no porão. Ele era o único assistindo. Todo mundo que viu essa coisa enlouqueceu e se matou. De alguma forma, a IA também sabia disso. Eu sorri pra mim mesmo. Senti alguém cutucando minhas costas. Não me diga que você mudou de ideia. Podemos mudar de volta. A voz de Jackson soou. Não se preocupe. Respondi. Eu respondi a pergunta imediata. O que também me procura? A lista familiar de links logo apareceu na minha frente. Eu comecei a rolar para baixo, clicando em vários links até que uma pergunta familiar apareceu no canto. Cliquei em sim. E assim, de repente, lá estavam eles. Os 4 links. Eu me recostei na cadeira. Bem, tá aí. O primeiro link é o que você tá procurando. Eu observei enquanto todos se reuniram ao meu redor. É a primeira vez que você vai ver isso? Eu podia ver Jackson assentindo pelo canto da minha visão. O Blake cometeu um erro. Ele pensou que não estávamos prontos. Estávamos sempre prontos. Eles me tiraram da cadeira. Jackson colocou a mão no meu ombro em agradecimento. Você não sabe disso, mas você acabou de fazer algo muito bom. Me poupe, eu respondi. O Ben ainda tá vivo? Eu precisava saber. Jackson assentiu.
Bem, onde ele tá? Por que você se importa com isso? Eu só quero dizer a ele para se preparar. Devo isso a ele, pelo menos. Jackson suspirou. Ele pegou um pedaço de papel com endereço e código postal rabiscados nele e me entregou. Boa sorte com isso. Ele gesticulou para alguns membros armados. Siga-o para fora, caso ele tenha mentido novamente. Eles obedeceram. Eu mal consegui segurar meu sorriso enquanto eles me acompanhavam para fora. Eles fecharam a porta atrás deles e apontaram suas espingardas para mim. Só havia uma coisa que eu podia fazer naquele momento. Eu apenas esperei, ouvindo atentamente. Houve algumas vozes abafadas antes do silêncio. Comecei a contar. 1, 2, 3, 4. E então vieram os gritos. Mesmo que eu estivesse esperando por isso, eu ainda estremeci. O Kane estava certo. Aqueles sons não deveriam ter saído de nenhum ser humano. Os dois caras que me guardavam piraram. Um deles correu para dentro e o outro tropeçou em seus pés. Ele estava olhando para frente e para trás entre mim e o quarto. Então, eu o desarmei facilmente e atirei em seus joelhos. Acho que ele bateu a cabeça com força no chão porque ele ficou mole. Foi quando os tiros começaram a soar dentro daquele quarto. Durou cerca de 10 segundos e foi seguido por silêncio. Com uma espingarda na mão, entrei. Haviam corpos caídos, espalhados desordenadamente pela sala. Pedaços dos sacos de estopa que eles usavam agora estavam presos nas paredes manchadas de sangue. O monitor estava virado para baixo no chão, com cacos de tela por todo lugar. Só restava uma figura se contorcendo. Jackson. Acho que ele realmente era dedicado a isso. Ele estava murmurando algo incompreensível enquanto serpenteava em direção a uma pistola perdida. Pensei em terminar o serviço para ele, mas isso seria apenas tirá-lo de seu sofrimento. Em vez disso, andei pela sala e tirei os pentes e cartuchos de todas as armas. Ele me deu uma última olhada antes de eu sair. Sua pele estava mais pálida que a neve, braços e pernas tremendo. Sua expressão era uma mistura de choque, consternação e confusão. Parecia que ele estava implorando por algo. Eu apenas mostrei o dedo do meio para ele e fechei a porta atrás de mim. Era isso que ele queria, não era? Desci até o quarto onde Kane ainda estava. Peguei a chave de um dos corpos. Nesse ponto, o creme do meu ombro e a adrenalina estavam passando. Uma onda de dor me atingiu imediatamente. Tropecei um pouco antes de chegar até a porta e destrancá-la. Kane pulou quando entrei. Ele pareceu aliviado no começo e depois horrorizado. Você? As palavras saíram vacilantes de sua boca. Eu apenas balancei minha cabeça. Ele exalou em consolo. Ele queria dar uma olhada rápida dentro do quarto antes de sairmos, só para ter certeza. Jackson ainda estava lá, se contorcendo violentamente no canto, de costas para nós. Essa foi a última vez que o vi. Isso vai ser uma surpresa agradável para alguém. Kane disse antes de fechar a porta. Saímos de lá depois disso. Acontece que estávamos no porão de uma fábrica abandonada fora dos limites da cidade. Pegamos carona de volta. Voltamos para o apartamento de Kane, onde ele decidiu me comprar uma passagem de volta. O mínimo que eu poderia fazer. Ele declarou. Então, para onde? Você disse que era de Delaware? Olhei para o endereço na minha mão. Não, eu preciso ir para Vegas primeiro. Kane riu. Bebendo depois de toda essa experiência, hein? Compreensível. Ele começou a reservar a passagem. Você quer ver ele? Perguntei enquanto terminava. Ele levantou a sobrancelha. Ver quem? O Ben. Ele fez uma pausa, olhando para o chão por um segundo antes de responder. Não, na verdade não. Ele olhou de volta para mim. Mas diz para ele que eu desejo o melhor para ele. Diga a ele para ter cuidado. Ele disse isso em um tom tão sombrio. Eu poderia dizer que ele só queria acabar com toda essa merda. Nunca mais pensar sobre. E ver Ben não ajudaria nisso. Ele me deu algum dinheiro pro táxi antes de nos despedirmos. Eu tive que perguntar a ele uma última coisa antes de ir embora. Você acha que esse é o fim deles? Ele pensou por um segundo antes de responder. Tem que ser. Comecei a ir para o aeroporto. Eu tenho que te dizer, é estranho andar por aí sem um dedo do pé. Acho que vou ter que me acostumar com isso. Uma vez em Vegas, peguei outro táxi para o endereço. Era uma casa decadente no meio de um bairro suspeito. Corri para dentro e comecei a procurar. Devo ter olhado o lugar inteiro antes de ouvir um gemido suave vindo do porão. Corri para lá e comecei a gritar o nome de Ben. O gemido ficou mais alto. Vinha de um cômodo nos fundos. Tentei a maçaneta. Trancada. Acabei chutando para baixo. A poeira me atingiu no rosto enquanto entrava. Ben estava deitado ali, em um colchão sujo no meio do quarto. Ele tinha hematomas por todo o rosto e parecia que não comia há dias. Havia pacotes de macarrão instantâneo espalhados por todo o chão. Ele se virou para olhar para mim e sorriu.
Eu sabia que você conseguiria. Ele proferiu. Olhei ao redor da sala. Havia uma pequena televisão quebrada no chão. Pois é, eles queriam que eu assistisse no noticiário. Ele sorriu de novo, como se eu fosse. Eu o peguei e o levei pra fora dali. Tá, tudo bem, eu tô bem. Ele disse enquanto se estabilizava. Assim que estávamos do lado de fora, ele respirou fundo. Meu Deus, eu não quero nem pensar em que tipo de doença eu peguei naquele quarto empoeirado. Eu ri. Essa merda finalmente acabou. Pensei. Levei o Ben pro hospital e ele foi examinado. Também deram uma olhada no meu ombro. Acabamos indo pro caça-níqueis, indo pra um buffet de frutos do mar e um bar de karaokê depois. Foi o melhor momento que eu tive há um tempo. Eu estava me preparando para sair na manhã seguinte. Ben disse que tinha trabalho para fazer. Verdade seja dita, eu também. Quer dizer, não é como se meu trabalho estivesse me esperando quando eu voltasse. Você nunca me disse para quem trabalhava ou o que fazia. Eu disse a ele enquanto nos preparávamos para sair do hotel. Ele riu. Sim, isso foi de propósito. Ah, porra, então vamos lá, depois de tudo isso você ainda tá mantendo esse segredo? Eu dei a ele um cutucão casual. Depois de tudo isso você ainda quer saber mais? Ele me empurrou para trás. Foi a minha vez de rir. Touché. A viagem de táxi para McCarran foi tranquila, assim como a caminhada até o terminal. Eu estava voltando para Delaware e ele estava indo para a Coreia do Sul. Ele finalmente falou cerca de 2 minutos antes de sua chamada de embarque. Gostaria de pensar que faço o meu melhor para tentar proteger o mundo da merda estranha que habita nele. Para tentar nos proteger das coisas lá fora que a humanidade nunca deveria ver. Para colocá-las em contenção, para sempre. Ele deu um tapa nas minhas costas antes de se levantar para ir embora. Mantenha contato, ok? Você sabe como me encontrar. E assim, de repente, ele se foi. Esperei mais uns 30 minutos antes que meu voo estivesse pronto para partir. Eu dormi que nem um bebê todo o tempo que estive no ar. Quando cheguei em casa, havia fita policial ao redor. Bati na porta da minha vizinha para perguntar o que tinha acontecido. Quer dizer, eu já sabia, mas tive que fingir algum tipo de ignorância. Ela pareceu surpresa quando me viu. Aparentemente, ela viu 2 homens entrando na minha casa e chamou a polícia naquela noite que foi ao restaurante. Todo mundo estava procurando por você. Onde diabos você foi? Turismo. Eu respondi. Eles os pegaram? Não. Ela respondeu. Mas eles encontraram esses cartões estranhos por toda a sua casa. Dizia algo como FOTLG ou algo assim. Quem eram esses malucos? Eu ri pra mim mesmo e agradeci a ela. Depois de explicar a situação para os policiais e dar uma declaração, eu finalmente estava de volta à estaca zero. Normalidade. Eu encontrei um novo emprego logo depois e me acomodei de volta à rotina. Acabou, né? Mas, mesmo que eu tente não pensar mais sobre isso, parece uma tarefa assustadora. Às vezes eu fico deitado na cama, apenas olhando para o teto tentando imaginar o que vi na minha cabeça. Eu ainda tinha muitas perguntas. Haviam 3 outros links, não havia? O que diabos eram eles? Eu tentei dizer para mim mesmo que não me importava, mas isso era mentira. Eu penso no que Kane me disse diariamente. Você e Blake são as exceções. Talvez isso tenha significado alguma coisa. Eu sinto que o site me chama constantemente. Eu sei que parece estranho, mas eu consigo sentir. Esses links estão apenas esperando para serem vistos por alguém. Por mim. A IA ainda tenta se comunicar também. Eu tenho recebido algumas pequenas mensagens no canto da tela, mesmo quando eu navego pela web normal. Você está satisfeito? É o que dizem. É uma boa pergunta. Será que eu estou? Fala pessoal, beleza? Fox aqui. Galera, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não sou muito de falar depois que a história do vídeo acaba. Acho que isso acaba quebrando um pouco a imersão, mas dessa vez é necessário. Bom, pra começar, é claro, aquele papinho que todo youtuber fala. Deixa o seu like caso você tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que têm interesse sobre esse tema. Isso vai me ajudar bastante também. Agora indo para os avisos importantes. Primeiramente, eu peço para que quem ainda não faz isso, que comece a acompanhar o canal lá na aba Comunidade. Eu me comunico melhor com vocês por lá e inclusive até expliquei o motivo desse vídeo ter atrasado tanto para ser postado. Os motivos estão todos lá caso você tenha interesse em saber. Também vai ser por lá que eu vou começar a escolher, com a ajuda de vocês, é claro, as próximas histórias que eu vou trazer aqui, né? As próximas sagas, digamos assim. De vez em quando vai ter umas votações interessantes por lá e é interessante que todos, ou pelo menos a maioria de vocês, participem dessas votações para eu ter uma opinião geral sobre o que vocês gostam, para eu continuar trazendo o conteúdo que vocês querem ver, beleza?
Também vai ter uma votação muito importante amanhã, dia 17/8, ao meio-dia, lá na comunidade com relação ao canal como um todo, e é bem interessante que vocês participem. Tenho um outro aviso pra vocês, só que dessa vez não vai ser eu que vou falar, e sim o meu amigo. Fala aí, Yuno. Fala, rapaz! Pra você que não me conhece, eu sou o Yuno Gameplays e primeiramente eu quero agradecer ao Foxzera por me dar essa oportunidade de compartilhar meu canal com vocês. Muito obrigado aí, meu mano Fox. Mas enfim, rapaziada, no meu canal eu trago uma variedade de conteúdos como Mundo de um Bloco, Pique-Esconde com Disfarce, Mapas de Terror, Minecraft Survival, Corrida de Look Block, entre outros. Mas eu sempre busco trazer dicas úteis e muita diversão para vocês, rapaziada, querendo que vocês deem muitas risadas como os amigos que gravam comigo, além de compartilhar minhas experiências no jogo. Então se você curte Minecraft tanto quanto eu, não deixe de conferir meu canal, mano. Eu adoraria ter vocês por lá. Nesse momento eu estou com uma série nova e alguns vídeos com mão na massa. E quem se inscrever lá agora vai poder participar dos vídeos que desejar, além de jogar comigo, né? Mas é isso aí, gurizada. Obrigado por ouvirem e, novamente, muito obrigado aí, Foxzera, por me dar essa honra, né, de me pronunciar aqui no seu canal. E vamos fortalecer o cara, hein, rapaziada. Não se esqueçam de deixar o likezão e se inscrever, hein? Porque além dos vídeos do cara serem muito bem editados, são muito bem feitos, rapaziada. Então vamos fortalecer o trampo do mano aí, porque o cara merece, mano. Então é isso aí, rapaziada. Eu espero vocês lá no meu canal, mano. Valeu, falou e fui.